Boa tarde, pessoal. Nessa aula rapidinho aqui eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem obter os dados climatológicos, tá? Que vocês vão utilizar para fazer o manejo da irrigação. Então, vocês vão precisar em algum momento, tá? Desses dados históricos para estimar a evapotranspiração, tá? De uma determinada cultura em um determinado local. Então, o que vocês precisam? Vocês precisam de dados climáticos históricos, né? Quanto maior o número de anos que esses dados são coletados, mais confiáveis são os dados, tá? Então nós vamos trabalhar aqui no exercício como se nós estivéssemos fazendo um projeto de irrigação e o manejo da irrigação numa lavoura de feijão aqui no município da Lagoa da Confusão, e nós precisamos estimar a evapotranspiração potencial da cultura para o período de maior demanda, tá? A fim de dimensionar o nosso sistema de irrigação. De que forma? Eu sabendo a evapotranspiração máxima da minha cultura durante o período de cultivo, né, eu sei de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a irrigação. Eu consigo determinar um negócio, um parâmetro que nós vamos ver agora na próxima aula, chamado turno de rega. Então, para determinar esse turno de rega, que seria o tempo que eu levo em dias, tá? Para fazer duas aplicações, entre duas aplicações, né, o tempo em dias entre duas aplicações de água na mesma área. Então, para determinar isso, eu preciso estimar a evapotranspiração potencial da minha cultura. Tá? No nosso caso é o feijão, durante o período de cultivo, que vai ser de 1º de dezembro até 3 ou 4 de março. Tá? Um ciclo do feijão tem aproximadamente 90 a 94 dias. Então eu preciso estimar um valor da máxima evapotranspiração da minha cultura que pode ocorrer nesse período, tá? Para que eu consiga assim dimensionar o meu sistema de irrigação para atender a necessidade hídrica da cultura. Tá? Mesmo que a minha cultura não evapotranspire esses valores que eu vou encontrar, né, eu preciso deles. Esses valores seriam o máximo, tá, que essa cultura transpiraria numa condição histórica que ocorre na região. Tá? E eu vou mostrar agora para vocês como é que vocês conseguem esses dados históricos aqui. Tá? Então eu vou fechar a minha tela aqui e deixa eu minimizar. Na verdade eu vou fechar aqui e nós vamos para o processo para conseguir esses dados. Vamos lá, vou fechar aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar na internet. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó, no INEMET, tá? Vocês entram nele aqui, ó. É esse site aqui, ó. O INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Aí vocês vêm aqui, bancos de dados, dados meteorológicos, aí histórico de dados, banco de dados meteorológicos. A gente clica aqui, ó, aí vai aparecer uma paginazinha como a gente usar, tá? Então vamos lá, eu leio as instruções e venho aqui em prosseguir. Tá? Eu vou cadastrar o meu e-mail para receber esses dados, que eles vão vir no formato CSV, tipo planilha editável. Então eu coloco aqui meu e-mail, tá? Vamos lá. E peço para prosseguir, tá? E aí eu vou, como é que eu quero separar, né, a pontuação? Ponto ou vírgula? Vamos lá, vou usar ponto. Vocês escolhem. Tipos de dados. Dados diários, que depois eu vou calcular a média, tá? Eu preciso da média mensal dos dados de temperatura máxima, mínima e média para o período, os dados históricos do período, tá, que eu vou fazer o cultivo. Então, se eu vou fazer o cultivo entre 1º de dezembro a 4 de março, então eu preciso dos dados de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Pelo menos esses 4 meses. Eu preciso dos dados médios mensais. Então eu preciso da temperatura média mensal, da temperatura máxima média mensal e da temperatura mínima média mensal. Então eu vou ter que conseguir 3 valores: a temperatura máxima média, né, que ocorre naquele mês, a temperatura mínima média que ocorre naquele mês e a temperatura média, né, que ocorre durante esse período. Tipo de estação. Aqui na Lagoa da Confusão nós temos uma estação automática, tá? Abrangência aqui, ó,
Que dia eu vou colocar, ó? Vamos botar aqui, eu acho que ela entrou em funcionamento em 2008, se eu não me engano. Então vamos botar aqui, ó. 2008, não, 2018. Tá? Vamos botar aqui, dia 01 do 01 de 2018, tá? Dia, mês e ano, 1 do 2018. Até quando? Até hoje. Até dia 15, nós estamos no dia 16, até 16 de janeiro de 2020. Tem que botar tá aqui, vamos pedir, botar uma barra aqui. Qual é a região que ela se encontra? Região norte. Tá? Quais as variáveis que eu preciso? Temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima. Tá? Só essas que eu preciso para usar aquele modelo de Hargreaves. Então eu vou lá, vou procurar a minha estação meteorológica. Qual é o município que ela está? Lagoa da Confusão. Eu vou procurar aqui, ó, Lagoa da Confusão. Pronto, prosseguir. Tá? Ó, início de 1 de 1 de 2018, que é quando ela deve ter entrado em funcionamento, tá? As variáveis que eu preciso e a estação meteorológica. Aí, ó, isso está confirmado, eu vou confirmar, tá? Ó, confirme sua requisição no link recebido. Aí eu vou receber um link no meu e-mail, tá? E eu confirmo a requisição, tá? E aí eu recebo esses dados históricos. Eu posso baixar esses dados. Se em 48 horas eu não usar os dados, eu tenho que fazer o processo de novo. Eles ficam online 48 horas, tá? Senão eu tenho que fazer de novo. E aí eu recebo por e-mail esses dados e aí eu vou trabalhar com esses dados. Tá ok? Então, pessoal, é dessa forma, tá? É dessa forma que eu consigo esses dados para poder inserir lá, né, no meu modelo de Hargreaves para estimar a evapotranspiração de referência da cultura do feijão para aquele período e assim multiplicando pelo fator de cultivo da cultura, no caso varia em função do ciclo, né? Eu multiplico pelo fator de cultivo e eu tenho a evapotranspiração da cultura estimada para aquele período. E aí eu vou, nesses valores que eu vou obter da evapotranspiração da cultura estimada pelo modelo, eu vou ver qual é o maior valor que eu tenho, tá? Então eu vou trabalhar com o maior valor de evapotranspiração que o meu modelo me der lá. Se tipo aparecer lá uma evapotranspiração diária de 8 milímetros por dia, eu vou utilizar esse valor como a minha evapotranspiração potencial da cultura. É o máximo que aquela cultura é capaz de transpirar naquelas condições de clima, tá? Então, eu uso esse valor para fazer os cálculos do turno de rega, tá? Então é isso aí, pessoal, e vamos ao... Então, pessoal, eu pedi o link de acesso para os dados, tá? Para confirmar no meu e-mail, e aí eu vou fazer isso. Agora eu vou no meu e-mail, eu fiz lá todo o trâmitezinho bem rápido lá no Inemet, para receber os dados, e agora eu vou no meu e-mail. Então, eu vou fechar minha tela aqui para mostrar para vocês como é que eu consigo esses dados. Eu vou fechar aqui e vou ao meu e-mail. Então, vamos lá. Aqui está meu e-mail, tá? Entro na minha caixa de e-mail, tá aqui, ó, a confirmação, o link para confirmar a requisição, né? Que é o que eles informaram agora há pouco. Então, eu clico no link, ó, e eu vou receber uma mensagem. Sua requisição está completa, foi enviado por e-mail. Beleza. Então eu volto aqui no meu e-mail, ó, e tá aqui, ó, sua requisição foi concluída. Acesso esse link e aí, ó, eu já vou abrir aqui, tá? Uma pasta, tá aqui, ó, já abre uma pasta, tá? Que contém os dados. Eu clico, ela já me abre, ó, em Excel, uma planilha editável. Tá aqui, ó. E aqui estão os dados. E aqui eu vou trabalhar com esses dados, tá? Eu vou ver o dia, ó, e vou calcular as médias para cada mês, entendeu? Para ter, então, as médias desse período, né? Eu vou fazer a média das médias dos anos, diferentes anos. No caso aqui eu só tenho 2018, 2019, 20, né? São só 3 anos. Por quê? Porque eu não tenho uma série de dados históricos longas aqui na Lagoa da Confusão.
a minha estação meteorológica, né, a nossa estação meteorológica da Lagoa, né, só entrou em funcionamento em 2018, se não me engano, ou talvez 2017, tá? Mas aí eu vou trabalhar com esses dados, que são os dados que eu tenho. Então, a partir desses dados, eu vou pegar, ó, as minhas temperaturas máxima, né, mínima, a média e a mínima, tá? Então, eu tenho aqui os valores da temperatura. Eu peço a média para o mês de janeiro, ó, até 31 de janeiro, eu vou pedir a média dessas temperaturas. A média, aí eu tenho a média, temperatura máxima média para o mês de janeiro em 2008, temperatura máxima média para o mês de janeiro em 2019, temperatura máxima média para o mês de janeiro para 2020, tá? E peço a média delas. Então eu tenho a média da média. Eu vou ter o quê? A média histórica, né? Histórica entre aspas, né? Que é um período meio curto. Mas são os dados que eu tenho. Então eu vou trabalhar com esse valor médio para usar lá no meu modelinho de Hargreaves. Lembra que eu tenho que entrar com os dados de temperatura e a radiação solar extraterrestre? A radiação solar extraterrestre eu pego naquela tabelinha lá, né? Para o mês e para a latitude da Lagoa da Confusão. Vou lá com os dados de latitude e o mês do ano e eu tenho o valor, né, da radiação solar extraterrestre. E uso esse valor da radiação solar e esses valores médios que eu vou calcular aqui a partir dessa planilha. E aí eu estimo a evapotranspiração de referência, tá, para aquela determinada condição climática, beleza? Aí eu vou pegar esses valores da evapotranspiração de referência e multiplicar pelo Kc de cada período daquele. E aí eu vou ter vários valores de evapotranspiração da cultura. Então eu vou ver qual é o valor de o maior valor de evapotranspiração. O que me der a maior evapotranspiração no período é o que eu vou utilizar para fazer os cálculos do turno de rega. Por quê? Porque quando eu for projetar o meu sistema de irrigação, fazer o projeto, né, do meu sistema de irrigação, eu tenho que pensar que ele tem que atender um momento de alta demanda evapotranspirativa. Então, eu tenho que dimensionar o meu projeto para que consiga atender toda a demanda evapotranspirativa daquela cultura. Então, como é que eu faço? Uso o maior valor de evapotranspiração para, de certa forma, estar superestimando, né, a capacidade de irrigação do meu sistema. Tá? Para que eu não tenha problemas, né? Para que meu sistema consiga atender a demanda hídrica e eu não tenha problemas por falta d'água, né? Devido ao sistema não conseguir atender a demanda hídrica da cultura. Por isso eu uso essa evapotranspiração máxima ocorrida no período. Eu determino ela através do modelo, né? Uso o modelo, o valor da ET0 de referência, né? Evapotranspiração de referência, e o Kc, e acho qual é o maior valor de evapotranspiração todo período. Achei esse valor, tá ok? Uso ele para fazer o cálculo do turno de rega e depois o período de irrigação, tá bom?